E outra coisa, sabe quantos quilômetros eu andava a pé para ir para o trabalho? 20 quilômetros, Ele e os dois filhos dele, esses dois. Era 20 tantos quilômetros a pé, ia todo dia. Quando chegava em casa, saía de noite, chegava de noite. Quando chegava e era caindo, só comia feijão de corda, porque o outro feijão não dava tempo de cozinhar. Tá feijão de corda de comida. Porque o feijão de corda é ligeiro para cozinhar. Mais 8 horas nós ia comer. Da noite. Não precisava 4 pessoas lá em casa e não saía do feijão de corda e peixe saigado. Bem, o trabalho dia a dia nas usinas era o trabalhador era o corte da cana, sem nenhuma condições de trabalho, quer dizer, não tinha luva, não tinha calçado, né? Não tinha nada, era a mão limpa, só a mão, o facão mesmo, né? Olha, esse pessoal, depois que saíram dos engenhos, nos engenhos já passava fome. E depois que passaram para morar na sua cidade, a fome continua. Né, porque não tem mais, muito não tem emprego, como eu também, 52 anos, né, 52 anos, perdi meu emprego desde 85, de 85 para cá não trabalhei mais, não tenho mais emprego e ninguém quer dar mais. O grande lucro das usinas de cana-de-açúcar é o dinheiro que vem do Estado e a superexploração do trabalho. E como consequência disso, o pior índice de desenvolvimento humano e a devastação do meio ambiente. Hoje nós temos menos de 1% de Mata Atlântica na região na região da mata de Pernambuco, né? Quando foi certas vezes eles vieram aqui, né, entraram no assentamento e comunicaram pedindo para o pessoal não pegar lenha. Foi o primeiro contato da gente, né? Não entrar mais ali, que ali era uma área que era da usina, e para a gente criou aquele pânico, né? Uma usina, né? Um plantio de cana aqui do nosso lado, e a gente não podia fazer mais nada. Aí houve o processo também de o avião passar queimando, né? Queimando o mato para passar o trator. Outra coisa também que chamou muita atenção da gente foi a questão de desmatar, né? Eles tinham uma área muito grande verde, desmataram também, derrubaram tudo. Quando foi no mês de fevereiro, acho que foi entre fevereiro e março, que foi nosso plantio, eles passando veneno já para matar outra parte do mato. Aí isso acabou prejudicando a nossa reserva, né? Nosso plantio, em torno de 260 hectares de mandioca, e também teve problema na criação de galinha que a gente tinha no assentamento. Foi um prejuízo imenso. Daqui ninguém me tira, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aonde é que eu vou morar? Se derrubar meu barraco é de lascar. Ainda mais com 7 filhos, aonde é que eu vou morar? Se derrubar meu barraco é de lascar. Ainda mais com 7 filhos, aonde é que eu vou morar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aonde é que eu vou morar? Se derrubar meu barraco é de lascar. Ainda mais com 7 filhos, onde é que eu vou morar? Eu vou morar com União. A terra é minha, enquanto tá na mão. Eu vou botar com União. A terra é nossa, ninguém vai botar a mão. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aonde é que eu vou? Esse acampamento, esse engenho em São João, antes da gente ocupar aqui, o que tinha aqui dentro era 16 boi bufa, né? Na primeira ocupação, dia 28 de março de 2004, 28 de março de 2004. Então o que tinha aqui era 16 boi bufa, e tiremos 16 boi bufa e botemos no engenho general e ocupamos aqui, né? E levemos um despejo com 320 policial. Isso aqui virou um campo de guerra.
Parecia um exército assim, tomado isso aqui com um helicóptero, cachorro, viatura. Aí nós enfrentamos aqui duas vezes. Teve um despejo que aconteceu, né? Foram mais de 13 horas para conseguirem dar despejo. Aí depois veio a segunda tentativa, aí a gente reocupou. Uns 8 meses depois a gente reocupou. Aí veio novamente a tentativa de despejar, não conseguiram. Olha, quando a gente ocupou a primeira vez, a gente já começamos a organizar através da agricultura, porque a agricultura familiar é quem sustenta a gente dentro do acampamento. Então a gente chegamos a plantar aqui 310 hectares de lavoura, medido pelo INCA. Não foi dizendo assim, o agricultor tem tantos hectares, não. E foi medido pelo INCA, 310 hectares plantados. Lavoura essa que é o milho, é o feijão, macaco, é o abacaxi. Macaxeira, batata, o milho, feijão, coentro, que eu gosto muito de plantar hortaliça. Planta medicinais, eu gosto muito de plantar, o planto que minha mãe sempre tem. Eu tenho ali a conto, tenho anador, tenho muita coisa plantada ali e tem minha lavoura lá em cima. Pessoal que trabalhava na cana, eles são os maiores agricultores, porque eles já vêm da agricultura. A cana, para quem não sabe, é uma agricultura. Agora, só que é uma agricultura do latifundiário. Então, se eles quando chegam aqui na terra, né, ele chega, é um bom agricultor. É o maior, esses são o agricultor verdadeiro. É esse que quando vem da cana de açúcar. Inclusive aqui teve gente que não tem um agricultor que chegou aqui que não sabia nem pegar a enxada. E hoje ela é uma grande agricultora também, aqui que sabe plantar tudo. É a companheira Marlene. Então tinha disposição de aprender e foi, com certeza. Eu vou plantar, eu vou ver como é plantar. E cheguei bem numa época que estava mesmo em março. Foi na época que aqui, 28 de março, foi que a gente ocupou aqui. Foi a fundação daqui. Aí eu cheguei bem nessa época, aí peguei e comprei 1 quilo de milho sem nem meu marido saber de nada. Fui para aqui para trás, tem uma vagem muito boa aqui. Eu fui para ali, limpei um canto bem bom e plantei esse quilo de milho todo, 3 carocinhos em cada canto. Quando foi com umas 3 semanas que meu marido chegou, disse, aí eu levei ele, eu disse, ó, vem ver o que eu plantei, depois tá nascendo todinho. Ele foi olhar, fez, oxe, isso vai prestar se tu nunca pegasse numa enxada. Pois acredite vocês que foi a maior plantação de milho aqui dentro, os milhos mais bonitos que teve aqui dentro. Aqui é o início, né? Nós demos início ao viveiro de muda, onde aqui nós estamos plantando as plantas, tanto as mudas de sabiazeira, florestamento, como as outras, várias qualidades de plantas, né? Tá tudo dando início agora. Mas eu acho que é porque nós precisamos tanto florestar, né? Umas áreas quando nós chegou aqui, estava tudo destruída já a usina destruiu, e nós, do assentamento, pretendemos florestar tudo de novo. Então por isso que nós demos início ao viveiro de muda. Aqui são as mudas, né? E temos aí bastante pé de graviola, de várias coisas. Aqui são as bananeiras, então maracujá, então, manga, então, jaca, então temos várias plantas, né? E várias qualidades. E nós pretendemos melhorar o viveiro e crescer mais.
de plantar cana, né? Porque a gente sempre lutou com lavoura branca. Sempre a agricultura da gente foi lavoura branca. Cana, meu marido já colheu 2 safras. Foi 2 safras, não foi? Não vi nada. A gente não comprou nem uma camisa com esse dinheiro. Só deu mesmo para pagar os trabalhadores e nada mais. Aí eu vou dizer que uma coisa dessa serve pra gente? Não adianta, né? Melhor plantar a batatinha da gente, macaxeira, feijão de corda e levando a vida assim. A cana vocês venderam pra quem? Pra usina. É um difícil, é um sacrifício para arrumar trabalhador, é aquela chateação para cortar, para levar para a usina, para ir receber. Quando ele foi receber um ágio, que chama, vai lá, sei lá, depois que recebe o dinheiro, né? Passei quase o dia lá. Passou quase o dia lá. Quando vieram com 90 centavos para ele. Ele disse, eu não quero isso não, deixou para lá e veio embora. Chegou em casa bravo. Eu digo, tá vendo? Que futuro nós estamos tirando disso? Eu estou dizendo, quando a gente via cortando cana, o que ganhava não dava nem para comprar nem uma feira na rua. Trabalhava eu e ele. E os 2 meninos, o dono que é daqui, o outro. Passa fome, né? Olha, ainda que ele não, a noite toda eu fico dinheiro na cabeça. Não tem dinheiro, mas tem comida para feijão, comprar uma lata de gás. Cozinhar, macaxeira. Para botar os dinheiro para comprar cana. Trabalhando para os outros não tem nada. Tá vendo? Eu mesmo estou rico aqui. É mesmo. Eu estou rico porque eu posso dizer. Aqui tem processo aqui ainda, mas o cabo de processo a usina vai bastante, não vai para lá, eu não paro de trabalhar. Eu trabalho assim, eu não tenho um dinheiro, mas eu tenho de tudo, eu tenho aqui. Eu tenho de tudo, eu tenho. Feijão, é a farinha, é a mandioca, é a macaxeira, batata, eu tenho meio mundo lá, essa plantinha de batata que eu estou plantando. Não tem um rapaz ali gravando, tudo é plantando aí, tudo é lavoura que eu tenho, tudo eu tenho. É a banana comprida, não é a prata, tudo eu existe, tem. E eu nunca tinha essas coisas. Não, é como eu disse, né? Aqui a gente não passa fome. Aqui a gente nunca passamos fome, graças a Deus, por conta da agricultura mesmo que está plantada. Eles plantam, colhem, né? E até muito faz, não espera nem pela feira do Inca, né? Ele faz sua feira na rua e traz para sobreviver. E hoje, quando começam a produzir, até a cidade lá sente quando a produção aqui, quando os trabalhadores estão produzindo, porque até a produção na cidade quando leva, os preços da mercadoria baixam. O povo acha bom. Tem gente até assim, os sem terra estão produzindo, tá vendo? O feijão baixou, o inhame baixou, olha. E só baixou porque os sem terra lá agora estão plantando. É claro que se estivesse plantando cana, a mercadoria na feira não estava baixando, porque não tinha no mercado. Imagine se pega um assentamento com 100 famílias, vamos fazer parceria com a usina. Todo mundo. Imagina você estar plantando a roça ali, você está no meio do monte de cana, você trabalha assustado, você fica assustado. Imagina um assentamento de 160 famílias, está coberto de cana. Amanhã, o que será desses trabalhadores?